Ou você ainda acredita naquela mentira boba de que o ímpio tem um monte de dinheiro porque o diabo deu? Eu leio na minha Bíblia, não sei na sua, mas na minha Bíblia está escrito que o diabo é ladrão. Ele vem roubar, matar e destruir. Onde está escrito que ele dá? Né? Tem muita gente que vai dizer, não, faz pacto com o diabo e o diabo dá. Dá o quê, gente? Ele dá o que se ele é ladrão? Ele tira. Ele não dá nada. Quem dá é Deus. É Deus o dono de tudo, é o Deus o doador de tudo. Ele dá para quem ele quer. Paulo diz, Deus dá para quem ele quer. Então não adianta ficar brigando com o ímpio. Vai brigar com Deus. Você vai conseguir? É Deus que dá, gente. É só que a pessoa não sabe que é Deus que dá e usa errado. Mas Deus é o doador de tudo. O Asaf está se sentindo ofendido. Por quê? Ele vê que o outro prospera, mesmo não crendo em Deus. Então qual a diferença? Ah, claro que é muita diferença. Só que ele não está percebendo. No final do texto, sim. Ele vai perder o sentido da fé quando? E por quê ele perde o sentido da fé? A diferença da fé que a fé faz na vida. Ele perde porque ele é dominado pela inveja. Ele inveja o outro. E aí ele começa a sofrer, gente, porque a emoção dele está adoecida. Então há outra forma de sofrimento que é causado pela emoção doente da inveja. Tem muita gente sofrendo porque está com inveja. Porque a emoção está doente. E aí Asaf nos oferece 3 lições para a gente passar do estado de mal-estar para o estado de bem-estar. Eu espero e oro para que você aprenda hoje com Asaf essas lições. A primeira verdade que ele mostra para nós é que o mal-estar pode ser apenas uma sensação, não um fato. No caso, às vezes é. Porque o comecinho do Salmo, se você percebeu, o Salmo começa assim: certamente Deus é bom para Israel. Várias vezes na Bíblia, é importante dizer isso, a Bíblia, a narrativa da Bíblia, ela é feita por meio de digressão. A narrativa começa do fim para o começo, várias e várias vezes. Por exemplo, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Acabou tudo, fechou. Verso 2, a terra era sem forma e vazia. E começa a voltar no início. Ele começou no final e volta para o início. Entendeu? A Bíblia muitas vezes na narrativa ela joga o total e depois vai decompondo a parte. Ou joga o final e depois volta para o início. Na verdade, esse versículo é o fim do texto. É a conclusão do Salmo. Certamente Deus é bom para Israel. Esse é o fim. O primeiro versículo do Salmo é o fim do Salmo. Qual é a conclusão de Asaf? Deus é sempre bom. Deus sempre faz o bem. Deus sempre providencia o que a gente precisa. Deus vai dar o que você precisa. O que há, na verdade, em Asaf não é uma questão com Deus, é uma questão dos sentimentos, é uma turbulência. Ele está agitado dentro dele. E ele confessa que estava com as emoções afetadas. O Salmo 73, 21 a gente leu. Ele diz: quando eu tive inveja, o meu coração adoeceu. Eu agi como ignorante, como um animal que não pensa. Eu agi diante do Senhor. Então o coração amargurado é muitas vezes a fonte do sofrimento de muita gente. Estão sofrendo só por causa do coração amargurado. E quando o coração está amargurado, a gente pega o dia claro e torna o dia chuvoso. A gente pega a alegria e transforma em pranto. A gente olha a alegria alheia e quer que a alegria alheia acabe. A gente olha o nosso momento triste e quer que todo mundo chore. Mas é resultado do coração amargurado da emoção adoecida. E pelo fato de nós não fazermos essa avaliação interna dos sentimentos e corrigimos, a gente pode adoecer de forma generalizada na vida. Quer ver o exemplo? Esse texto que eu vou ler é o texto clássico da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 28 a 30. Mas eu quero tirar ele do limite da Santa Ceia. Porque lá em 1 Coríntios 11, Paulo falando da Santa Ceia, ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, ou a pessoa examine-se a si mesmo. Como do pão e beba do cálice,
Porque quem come bebe sem discernir o que está fazendo, come sua própria condenação. Esse é o motivo porque há entre vocês muitos fracos, doentes e gente até que morreu. Eu quero pegar essa afirmação de Paulo e jogar pelo fato de que ele diz: examine-se a si mesmo. Porque a gente não se examina a si mesmo. Muitas vezes a gente não examina como é que está por dentro, a gente fica doente, adoece e morre. Essa é a razão porque tem muita gente doente no meio de vocês, Paulo diz. Por quê? Porque não se examina, porque não faz um balanço, um check-up da alma. A gente não faz isso. E é necessário fazer. Quando o nosso coração está amargurado, a primeira coisa a fazer é examinar o nosso sentimento. Porque, invariavelmente, o problema deve estar lá. E quando é que o salmista, o Asaf, foi curado? Quando ele deixou de cobiçar a vida alheia e voltou a olhar para Deus. É só aí, gente, que as emoções são curadas. Quando eu paro de olhar para mim, quando eu paro de olhar para o outro, começo a olhar para Deus. Aí a emoção é curada. Sabe por quê? Paulo diz assim, que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Asaf estava olhando para o quintal do outro e Deus estava dizendo o seguinte: deixa o outro vai dar conta da vida dele para mim. Por que você está querendo dar conta da sua vida e da vida do outro? Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, uma lição básica aqui: nós nunca podemos estabelecer nível de comparação com a vida de ninguém. Porque quando você olha para a vida do outro e se compara, dois extremos podem acontecer. Primeiro é você ficar extremamente eufórico, porque você está numa situação melhor que o outro. Ou você ficar numa situação de depressão, você está muito pior que o outro. A gente não deve se comparar com a vida do outro. Eu acho que até a gente tem que parar de fazer algumas coisas que o pessoal sugere. Eu já ouvi muito isso. Você está chorando pelos cantos, você está triste, você está deprimido. Vá numa favela, vai ver aqueles gurizinhos tudo pelado, sujo. Vai ver aquela mãe que está catando latinha para vender. Vai ver o hospital, vai no hospital do câncer e vai ver gente lá toda desfigurada. Aí você vai ver que você não tem problema. Gente, que conselho burro. Desculpe, que conselho burro. Quer dizer que eu não estou numa situação boa? Eu vou ver mais sofrimento para dizer, tem hoje gente em pior situação do que eu? A resposta não é essa. A resposta tem que olhar para Deus, não é para o outro. Nem que ele esteja lá em cima, lá embaixo, nem que ele esteja lá em cima. Não é essa a questão. Não se compare com ninguém. Então eu estou muito deprimido, vou olhar gente que está numa situação de desgraça. Não. Ou estou numa situação de desgraça, vou aprender com quem está lá em cima e mirar. Não. Olha para Deus, gente. A gente tem que olhar para Ele. É Ele que cura a gente, não é o outro. Não é o olhar do outro. Nem do sucesso do outro, nem da desgraça do outro. É olhar para Deus, gente. É Deus que põe a gente no centro. Não se compare nunca com ninguém. Porque quando a gente olha para Deus, a gente vai lembrar quanto Deus tem nos amado, quanto Deus tem nos suprido. Isso é a melhor resposta quando as emoções nos deixam insatisfeitos com a nossa realidade. A gente tem que olhar para Deus. Ninguém pode nos curar. É Ele que pode. A segunda verdade é que o mal-estar pode ser fruto de um raciocínio equivocado. Olha o que Asaf fala sobre o vizinho, sobre o ímpio, o ateu. Eles não passam por sofrimento. Mentira. Mentira. Quem disse que o ímpio, o ateu, não sofre? Sofre. A verdade não é essa, gente. Asaf está idealizando a vida do vizinho, e ao idealizar a vida do vizinho, duas coisas acontecem. Ele percebe no vizinho tudo que ele queria ter e não tem. E ele percebe no vizinho tudo que ele não quer ter, defeito, problema ou dificuldade do vizinho.
Então, para Asaf, aquele homem é perfeito. Aquele homem é ideal. Ele não tem defeito. Ele não tem problema. E ele tem tudo que sempre a gente quis. Esse é o equívoco do Asaf. As frases que ele usa no texto, eu quero resgatar. Primeira frase: ele não passa por sofrimento. Segunda frase: ele não é atingido por doenças. Terceiro: ele está livre de preocupações. A pergunta é se isso é fato. O ímpio realmente não passa por sofrimento. Não é verdade. O ímpio não é atingido por doenças. É claro que você não vai ver o ímpio no postinho de saúde da esquina. Ele vai para o Albert Einstein. Você não vai ver ele mesmo. Mas você vai concluir que ele não tem doença. Você nunca vê ele no posto de saúde, nunca vai ver mesmo. Mas eu quero dizer que, ainda que nem todos tenham o mesmo tipo de sofrimento, não estão excluídos dele, só porque o sofrimento não é igual. Você sabe disso. Por exemplo, uma família, a doença pode ser a maior dificuldade para aquela família. Na outra família, a dívida financeira é o pior problema. Está tudo bem com os filhos, mas a dívida financeira está acabando com o humor e com a vida dos outros. Um determinado homem em uma região do país, ele pode estar sofrendo porque o filho está nas drogas. O seu vizinho do lado, ele pode sofrer por falta de sentido na vida. Ele não quer mais viver. Ele está desenganado consigo próprio, desiludido com a vida, ele quer se matar. Então, o tipo de sofrimento varia, mas todo mundo experimenta um ou outro durante a sua vida. O sofrimento é variável, mas não é exclusivo de uma classe única de pessoas. Jesus deixou isso claro no Sermão do Monte, quando ele falou assim: a gente que constrói a casa na areia e a gente que constrói a casa na rocha. O vento, a chuva, a inundação vão vir sobre as duas casas. A única diferença é que a casa na rocha vai aguentar e a casa na areia vai cair. Mas as duas vão sofrer a ação das intempéries. O que o Asaf conclui, gente? Ele tem uma pressuposição de que o fato dele estar em um mau momento significa que todos os outros estavam num excelente momento. É isso que pega. Muitas vezes. Quando eu não estou bem comigo, eu posso chegar à conclusão que está todo mundo nadando de braçada e eu estou afundando sem ninguém para me salvar. Ninguém lembra de mim, ninguém me liga, ninguém nem comenta o que eu publico no Facebook, tá vendo? Ninguém me curte. Eu estou numa roubada, tá vendo? Deus está contra mim. É a pressuposição de que eu estou mal, todos os outros estão bem. Então eu não podia ver ninguém feliz, porque ele estava triste. Ele não podia ver ninguém comemorando, celebrando nada, porque estava chorando. Ele não podia assistir a prosperidade do outro enquanto ele passava por privações. Ele não podia suportar ver o outro acabar de sair com o carro da agência e ele pedalando aquela bicicletinha de 1977. Calou a ideia, calou a barra forte. Como que isso pode acontecer? Mas, queridos, o problema não estava nos outros. O problema estava na emoção dele. E é isso que ele conclui no final. E aí, algo acontece. E quando esse algo acontece, ele começa a enxergar a verdade dos fatos. Primeira verdade: esse vizinho, ou esse ímpio, ele é limitado como eu, porque também ele sofre, também tem problemas. Mas ele tem um agravante que eu não tenho. O agravante que ele não tem é Deus. Eu tenho. O que joga esse ímpio numa condição de pena, porque ele só confia na riqueza dele, então ele é digno de pena. Ele não conhece o Deus que eu conheço. Cedo ou tarde, os ventos da mudança vão soprar. E tudo pode mudar. Tudo. Tanto para ele,
ou para o outro.